Olá, sejam todos bem-vindos ao curso básico de dólar futuro. O intuito desse curso não é falar algo muito avançado, não é falar de operacional, não é falar de como você vai extrair o dinheiro no mercado, compra aqui, vende ali. O intuito desse curso é dar uma base a todos os iniciantes, né? E até as pessoas que já estão no intermediário, tem muita gente que não sabe alguns detalhes do dólar e que nós vamos comentar nesse curso básico, tá? Então sejam todos bem-vindos, obrigado pela confiança de estarem fazendo o curso e eu espero realmente poder contribuir para o conhecimento de vocês de alguma maneira. Primeiro, quem eu sou? Meu nome é Rodney Dias e eu sou trader profissional. Hoje eu vivo de mercado, o meu operacional ele é praticamente todo feito em dólar futuro, é o meu ativo principal. Eu opero outros ativos sim, então eu opero DI e pouca coisa de índice futuro. Mas o ativo que me traz o financeiro, o ativo que eu posso dizer que eu vivo dele é o dólar, tá? Eu conheço o mercado faz 16 anos. Em toda essa caminhada de conhecimento do mercado, eu já passei por altos e baixos, como a maioria dos traders, né? E eu digo para vocês que é um caminho que não é fácil e não é simples. Mas quando você consegue chegar, é muito satisfatório, né? É uma profissão sem igual. Então, o conteúdo do meu curso vai ajudar vocês a saberem como começar, por onde começar e qual o caminho a se tomar se vocês quiserem realmente ser um trader de dólar, que é o que nós vamos falar nesse curso básico, né? Tanto o meu curso básico, quanto o intermediário, quanto a minha mentoria, ela é totalmente focada em dólar futuro. Então, as minhas palavras não são as palavras do curso, no qual, às vezes, eu sou um pouquinho mais ríspido, né? O intuito disso tudo é mostrar a verdade para vocês e não simplesmente falar para vocês que é tudo facinho, tudo simples, fácil ganhar dinheiro, né? Quando, na verdade, isso daqui é uma profissão e ela tem que ser tratada como uma profissão, né? Que profissão, hoje em dia, que você se forma em 15 dias, né? Não existe. E aqui é a mesma coisa, o dólar é a mesma coisa. É totalmente possível, só que exige dedicação e conhecimento. E isso só se adquire com o tempo, né? E seguindo pelo caminho correto. Se você seguir pelo caminho errado, vai demorar muito mais. Porém, é totalmente possível e é muito gratificante e é uma profissão maravilhosa, né? Que eu aconselho para todos, sou suspeito para falar, porém, é totalmente possível, né? E ao decorrer desse curso, eu vou estar mostrando para vocês os meus pensamentos, as minhas ideias, né? E o porquê de cada coisa que eu vou falar para vocês. Eu falei bem pouquinho da minha experiência, porém, quem quiser saber um pouco mais da minha história, existe um vídeo no YouTube, no meu canal, que é um vídeo de quase 40 minutos contando a minha caminhada de trader, né? Os altos, os baixos, os tropeços, né? Contando tudo. Este vídeo, se vocês acessarem o YouTube, youtube.com/dólar ao vivo, vocês vão cair na página principal, vocês acessem a playlist e acessa a minha história, tá? Então, na minha história, lá vai ter esse vídeo e vocês vão poder assistir e entender detalhadamente pelo processo que eu passei como trader, tá? Por isso eu não vou perder muito tempo aqui entrando em detalhes, porque, na verdade, o que eu quero é mostrar para vocês qual o caminho a se seguir, né, para ser um trader de dólar. Essa é a programação do curso. Começa numa aula 0, que é essa introdução que eu estou fazendo para vocês. E aí nós teremos 17 aulas. Se você somar o tempo de todas essas aulas, nós vamos chegar aí mais ou menos em 6 horas de curso, tá? Então, nesse curso, nós vamos abordar os tipos de dólar, os tipos de operações, os tipos de player, né, a nomenclatura do dólar, o financeiro, como que calcula, os custos que você tem ao decorrer do caminho, quais os eventos que acontecem no dólar que a gente tem que ficar sabendo, tem que saber o que está acontecendo, qual é seu estilo operacional, como você deve iniciar tudo, o simulador, os benefícios, as vantagens dele. E aí nós vamos falar um pouquinho mais de gráfico, times and trades, que já é a parte de fluxo, posição de players e ajuste, tudo isso daqui nós já vamos estar falando a partir da aula 10, nós vamos estar falando em tela operacional, volumetric price, diretos, relógio, book e variação. Nós vamos ter a aula 14 de termos e jargões, que são os jargões utilizados no mercado que o iniciante desconhece. Como o iniciante faz a evolução dele, na aula 15. Vou mostrar para vocês uma operação real na aula 16 e vou falar para vocês como eu posso ajudar vocês nessa caminhada
rumo a ser um trader profissional. Então, esse curso todo dá um pouquinho mais de 6 horas de aula, tá? Espero realmente que vocês aproveitem o conteúdo, fiz com maior dedicação e carinho, né? E espero realmente que sirva para vocês e que possam aprender algumas coisas. Quando é muito iniciante, com certeza vai ter bastante informação nova, né? Se a pessoa já é intermediária, né, com certeza vai ter alguma informação nova, tá? Então, um abraço para todos vocês, bom curso e vamos em frente. Então, vamos iniciar falando sobre os tipos de dólar que nós temos no mercado, os diferentes tipos de dólar que são negociados, que podem ser negociados no mercado, para a gente entender até chegar ao dólar, né, que nós operamos, ok? Então, nós vamos começar falando do dólar à vista. O dólar à vista também é conhecido como dólar spot. Então, quando vocês ouvirem falar dólar spot, dólar à vista, é a mesma coisa, tá? Então, o dólar é uma referência para contratos no mercado financeiro. Esse dólar, ele é normalmente negociado em balcão entre as instituições. Então, como que funciona isso? Existe um sistema da BMF, que a BMF disponibiliza para as instituições cadastradas. Elas fazem a operação entre elas. Então, por exemplo, uma tesouraria liga para outra tesouraria de outro banco, fecha uma negociação de dólar à vista. Eu quero comprar 100 mil dólares a um preço de 3,40, por exemplo. E a instituição aceita, a outra instituição aceita vender este dólar a esse preço. Eles fecham essa negociação e eles lançam no sistema da BMF essa negociação. Quando eles fazem esse lançamento, automaticamente entra no sistema da BMF e também no Banco Central a negociação. Uma coisa interessante é que, como observação, essa negociação de dólar à vista em balcão, que se chama, ela não precisa necessariamente informar o preço que foi fechado, tá? Então, cada instituição faz a sua negociação entre elas, só informa a quantidade que foi feita a operação, não informa o preço, tá? Então, este dólar à vista é negociado no que a gente chama de balcão, tá? Que é este tipo de negociação, ok? Além do dólar à vista, nós temos o dólar comercial, né? Vocês já devem ter visto na televisão cotação do dólar à vista, cotação do dólar comercial, né? Então, este dólar comercial é o dólar que é utilizado para importação e exportação, tá? É o dólar que o importador e o exportador utilizam no dia a dia, tá? Normalmente, o valor dele é bem próximo do valor à vista, tá? Sendo um pouquinho sempre maior, tá? Mas bem próximo. Então, o dólar comercial é o dólar mais utilizado no mercado, porque esse é um mercado de importação e exportação, né? O dólar é um mercado de exportação e importação. Então, o dólar comercial é exatamente este dólar utilizado para as importações e exportações. Depois do dólar comercial, nós temos o dólar turismo. O dólar turismo é aquele dólar que quando você vai viajar, você vai na casa de câmbio e compra. O preço dele normalmente é maior, é mais alto que o dólar comercial. Então você vai ver lá na televisão, dólar comercial a 3,40, né? E você vai chegar na casa de câmbio e vai estar 3,47, 3,50, tá? Por quê? Porque é o ágio que tem em cima do dólar para o uso turismo, tá? Esse também é o dólar que é utilizado pelos cartões de crédito. Então existem duas maneiras de você comprar o dólar turismo. Você vai numa casa de câmbio, né, com o teu ticket de viagem, né, e você compra X mil dólares, X dólares na casa de câmbio a um preço mais caro do que o comercial, né? E a outra maneira é você vai para o exterior, gasta no seu cartão de crédito e a fatura vem lá, e esse dólar que vem na fatura é o dólar turismo, ok? Depois do dólar turismo, nós temos o dólar paralelo.
O que é o dólar paralelo? Esse é aquele dólar que é negociado fora da casa de câmbio, fora do cartão de crédito, fora da instituição financeira. É aquele dólar que o pessoal compra lá no Paraguai, né? É aquele dólar que é negociado fora totalmente das negociações legais. Esse dólar, ele é ilegal. Então, eu tenho um dólar aqui, eu guardei na minha gaveta, daqui 1 ano o dólar subiu e eu vendo para você, pelo preço do paralelo. Esse dólar, essa negociação, ela é ilegal, tá? Então, mas existe, né? Ela não é monitorada pela BMF, né? Ela não é monitorada pelo Banco Central, né? Mas ela existe cotação, né? E é bastante utilizado aí, principalmente, vamos dizer, nas negociações de, por exemplo, qualquer casa de câmbio do Paraguai que vende esse dólar paralelo para você, né? Na fronteira ali, por exemplo. Ou qualquer negociação que seja feita, né? Fora do trâmite BMF, tá? Então, o dólar paralelo é este dólar negociado aí, como o próprio nome diz, em paralelo, né? Depois do dólar paralelo, nós temos o que nós chamamos de taxa PTAX, ok? O que é a taxa PTAX? Ela é uma média calculada pelo Banco Central entre todas as instituições. Ela é uma média de todos esses dólares negociados, o à vista, comercial, o turismo, o paralelo. Então, ela é uma média de tudo isso, tá? Para quê? Para se ter uma taxa referencial do dólar. Então, a PTAX, ela é utilizada como referência no dólar. Tem muitas empresas que fecham, por exemplo, a exportação dela em cima da PTAX. E não somente em cima do dólar comercial. Ela fecha em cima da PTAX, né? E também, por exemplo, todas as empresas que têm balanço em dólar, que têm muita negociação de importação e exportação, os balanços dela, de final de mês, são dados pelo dólar da PTAX oficial, ok? Então não usa o paralelo, à vista, o comercial, o turismo, usa a PTAX. A PTAX é a taxa referencial do dólar, tá? Essa PTAX, ela existe de duas maneiras. Uma, a gente tem a PTAX diária, tá? Todo dia sai uma PTAX, que é uma referência diária de PTAX. E, ao final do mês, no último dia útil do mês, forma-se a PTAX mensal oficial do mês. Então, é bastante importante o dólar no último dia. Por quê? Porque este dólar, no último dia, ele pode dar o balanço positivo ou negativo de uma empresa. Porque a empresa segue o fechamento do mês da PTAX para mostrar o resultado dela. Então, por que isso é importante? Empresas que são muito exportadoras e importadoras, vocês concordam comigo, que o dólar influencia no seu balanço. Então, se eu quero ter um balanço positivo, eu posso ir lá no mercado e tentar influenciar o dólar para baixo ou para cima, a meu favor, para que eu tenha um balanço melhor. Por exemplo, uma Petrobras, né, que exporta muito, né, que importa muito. Então, vocês imaginam o volume de dólar que tem em caixa na Petrobras. Então, qualquer centavo no dólar que mude na taxa, por exemplo, pode dar muita diferença no balanço. Então, se eu tenho um mundo de dólar em caixa, eu posso ir lá tentar forçar um pouquinho o dólar para o meu lado para fechar um balanço melhor para mim. E isso não é ilegal, né? É uma prática comum e muitas empresas fazem. Tanto que, se vocês olharem no mercado, os horários de PTAX, que eu vou mostrar agora no próximo slide, os horários de PTAX aumentam bastante os lotes na tela, aumenta bastante as negociações nos horários de PTAX. Por quê? Porque existe defesa, existe interesse para que essa taxa de PTAX venha para baixo ou para cima, de acordo com o interesse de cada um. Tá? Mas aqui, por enquanto, no próximo slide, agora eu vou mostrar o detalhe da PTAX para vocês, mas o importante agora aqui é entender que a taxa PTAX é a média de tudo, né? E existe bastante interesse em cima desta taxa, tá? Então, falando mais especificamente da PTAX. Este daqui é um gráfico tirado do site da BMF. O endereço dele está aí embaixo, né? Se vocês digitarem isso daí, esse endereço aí embaixo, vão cair nesta tela. E isso daí, todos os dias, é dado desta maneira. Então, a PTAX, ela é feita no dia em 4 consultas de preço. Então, o que significa? O Banco Central liga para as instituições e pede uma cotação de compra e venda. E liga para várias instituições. E elas começam a dar a cotação de compra e venda baseado no que está acontecendo no mercado, à vista, no mercado futuro. E aí, elas começam a brigar entre si pelas taxas. Então, esses horários são os horários específicos dessa consulta para sair a taxa PTAX. Então, a primeira, que é a taxa de abertura, é dada às 10 horas da manhã. Então, existe uma janela, que é uma janela de 10 minutos. Esta consulta do Banco Central pode ocorrer durante esses 10 minutos, não necessariamente nos 10 minutos. Ou seja, ela pode vir em 10 e 5, pode vir em 10 e 7, pode vir em 10 e 1. Então, o que acontece? Entre 10 e 10 e 10, o Banco Central liga para as instituições e cota a taxa. E eles têm que dar uma taxa de compra
e uma taxa de venda. Ok? Ok, 10 horas da manhã, às 10h10, o Banco Central ligou, pegou a taxa, cotou, ok? Fechou a taxa, divulga nesta tabela no dia, ok? Então aqui daí não teria nada ainda a princípio entre as 11 e a 1. Vai ter só essa linha aqui, só esse ponto das 10 horas no gráfico. Perfeito, parou, 10 horas, 10h10, parou a taxa, fechou a primeira taxa, compra 3,22,10, venda 3,22,15. 11 horas da manhã, o Banco Central volta lá e faz uma nova consulta de taxa, que pode ocorrer entre 11 e 11h10. Maravilha. Entre 11 e 11h10, entrou lá 11h07, por exemplo. Fez a consulta, saiu a próxima Petax, 3,2159 com 3,2165. Por que essa diferença? Porque o dólar fica variando durante o dia, né, entre compra e venda, baseado nos negócios que estão saindo. Ok? Fechamos a Petax das 11. Divulgou no site, 11 horas da manhã, fechou o próximo ponto, temos essa primeira curva. Meio-dia, o Banco Central liga, entre meio-dia e meio-dia e 10, para as instituições novamente e pega nova tomada de preço. 3,2269 com 3,2275. Ótimo. Fechou meio-dia e 10. O Banco Central divulga terceira tomada, terceira taxa. Maravilha. 1h da tarde, né? São 4 tomadas, todos os dias no mesmo horário, 10, 11, meio-dia e 1h. Entre 1 e 1h10, o Banco Central liga para as instituições, pega nova tomada de preço. 3,21 com 3,2128 com 3,2134. Fechou a última Petax, ok? Aí, 3h11, né? 3h10 fecha a última, 3h11, já com a taxa fechada, o Banco Central divulga a taxa oficial do dia. Então, qualquer transação que foi feita em cima da Petax utilizará estas cotações de compra e venda, que para a gente é a média entre as duas, né? Soma a de compra com a de venda, divide por 2 e você tem a média Petax oficial do dia. Para a gente, por que é importante isso? Veja, existem operacionais de dólar no mercado que utilizam a taxa Petax, opera em cima das tomadas de preço, opera em cima das Petax. No meu caso, eu não opero em cima de Petax. Então, eu, durante o dia, não fico observando essas taxas de Petax. Tá? Eu tenho, mais para frente eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilha automatizada, né, que é um sisteminha que me dá os pontos importantes do dia no dólar e tudo mais, e a Petax eu consigo ver lá também. Tá? Eu vou mostrar isso posteriormente para vocês. Porém, o que é importante entender? Como é o funcionamento da formação da taxa Petax. Por que eu preciso saber disso? Porque vai aumentar lote durante as tomadas de preço de Petax. E podem ser oportunidades de fazer operação também. Né? Porque a gente opera fluxo. Né? Fluxo não é quando está saindo cinquinho, umzinho lá no dólar. É quando entram lotes maiores, no dólar cheio, por exemplo, 50, 100, 200, 500. Né? E nesses momentos de Petax, né, a tendência é aumentar os lotes na tela. Ok? Então, Rodney, quero acompanhar a Petax do dia. Você pode acompanhar pelo site, né? E você consegue, por esse endereço, acompanhar aonde está saindo a taxa Petax. Ok? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês, porque não é exatamente este número aqui, porque nós operamos um dólar diferente, né? Não é o dólar Petax que nós operamos o dólar futuro, então tem que converter esse número para o dólar futuro, que mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem que somar os juros nele, que é o que a gente chama de FRP0, tá? Mas isso daí depois vocês vão entender. Ok? Então, vamos seguir adiante. Eu acredito que a taxa Petax, a taxa Petax está, vamos dizer, explicada, tá? E aí nós podemos agora seguir em frente, tá? Podemos seguir em frente para o próximo slide. Só um minutinho que eu estou trocando o slide aqui. Então, o Petax foi a última taxa que nós falamos. E aí, nós vamos para o último tipo de dólar, que é o que nos interessa realmente. Né? Não que a gente não precise saber dos anteriores o que são, mas o dólar futuro é o dólar que a gente negocia. Tá? O dólar futuro, ele tem uma função básica no mercado, que é uma função que a gente chama de hedge. O que é o hedge? O hedge é uma proteção. Tá? Então, quando nós operamos dólar futuro, este foi um mercado criado para proteção. Por que proteção? Porque o importador e o exportador, vocês concordam comigo que eles estão muito suscetíveis à variação cambial? Por exemplo, vamos supor que o importador vai importar uma quantidade grande de um produto.
esse pessoal, eles trabalham com planejamento futuro, né? Então, ele tem que importar esse produto para trazer de navio, demorar 2, 3 meses para chegar aqui, desembaraçar, colocar em estoque, fazer a venda e receber. Então, tem um processo muito longo entre ele pagar a compra e receber a venda. Vamos imaginar que ele importe esse produto, né? Vamos dizer que importe um produto que custe $1.000 e ele vai lá e paga $1.000 por esse produto. Até esse produto chegar no preço de venda dele, vocês concordam comigo que pode levar 6 meses ou até mais. Você imagina se ele pagou $1.000 no produto e quando ele vai fazer a venda, o dólar caiu. E caiu bastante. De maneira que ele pagou, por exemplo, R$4.000 quando ele comprou. Vamos dizer que o dólar tivesse a R$4, só dando um exemplo. E agora ele vai vender, o dólar está a 3. Então ele pagou R$4.000 num produto que a hora que ele vai vender já vale 3 para comprar. E como que se protege disso? Se protege fazendo hedge. Então o que, que ele faz? Ele compra o produto com o dólar à vista e ele vende o dólar futuro. De maneira que, se o dólar subir ou cair, ele vai ter pago essa taxa de hedge, que é um juros. Então, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né, as operações de hedge, tá? Só para vocês entenderem, né? Não é o tipo de operação que a gente irá fazer, né? Mas para vocês entenderem que o mercado de dólar futuro ele serve de proteção. Então, ele tem como pagar uma taxa para garantir que ele vai ficar próximo daqueles $1.000 que ele pagou. Então, por exemplo, ele paga 2, 3, 4, 5% a mais, faz a proteção dele, né, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês como é, faz a proteção dele e já embute isso no preço de venda dele. Então, se o dólar cair ou subir, ele está protegido. Porém, ele teve 5% a mais de custo no produto, que ele repassou para o cliente dele para a venda. Ok? Mas ele não vai ter aquela variação de 20, 30, 40% a hora que ele for vender o produto. Então, o dólar futuro foi criado para proteção, para hedge. Ok? Esse dólar futuro é o dólar futuro que nós negociamos. E, por exemplo, qual a diferença dele para o dólar à vista? Veja, o dólar à vista, ele é mais barato do que o dólar futuro. Tá? Por quê? O dólar à vista, ele é o dólar que está sendo negociado no momento. O dólar futuro é esse dólar que vai vencer no futuro. Nós vamos falar depois de vencimentos e tudo mais do dólar. Então, esse dólar futuro, ele é o preço do dólar à vista mais uma taxa de juros. Ok? Esse dólar futuro é o dólar que existe em negociação o tempo inteiro, que é líquido, né? Que existe os sistemas de negociação que permite a nós fazer uma operação em cima dele. Tá? Mais para frente um pouquinho nós vamos detalhar o dólar futuro, né? Nós vamos detalhar as operações de hedge, né? Porém, este é o dólar que nós especulamos, que nós fazemos o nosso operacional. Os outros nós não operamos, ok? Os outros são para banco, para comércio, tá? Então, basicamente, esse módulo de introdução dos tipos de dólar, nós encerramos por aqui e vamos partir para o próximo, para os tipos de operação que nós temos no mercado. Então, agora nós vamos falar os tipos de operações que nós temos no mercado. Então, né, isso não é específico para o mercado de dólar, né? Isso que eu vou mostrar para vocês agora, ele é do mercado de ações, de dólar, tanto no mercado futuro quanto no mercado à vista, né? Tanto Bovespa quanto BMF, tá? Então, para falar dos tipos de operação, nós vamos começar primeiro falando em trade, né? Existe muito essa palavra no mercado financeiro, né, no mercado de renda variável. Então vamos primeiro definir, né, a palavra trade, né? A palavra trade, ela vem do inglês, né, e ela significa negociar, né, trocar, tá? Então, quando falamos que você fez um trade no mercado, significa que você conseguiu
colocar uma ordem e executar essa ordem. Você queria comprar a um preço X e alguém se sujeitou a vender para você nesse preço X. Ou tinha alguém vendendo naquele preço e você aceitou pagar naquele preço. Então, quando você faz essa negociação, nós chamamos de trade. Então, isso é um termo muito comum que nós usamos o dia todo, né? Quantos trades você fez no dia, né? Esse trade foi bom, né? Esse trade foi ruim, esse trade foi péssimo para mim, né? Então, a palavra trade vem do inglês negociação e é utilizada no nosso mercado aí diariamente, tá? Aí, nós vamos falar dos tipos de operações que dá para a gente fazer no mercado financeiro, principalmente no dólar, né? Que é o nosso mercado, que é o foco desse curso, desse treinamento. Aí nós temos a palavra day trade, né? Que significa o quê? Negócios feitos durante o dia, né? O day, do inglês dia. Então, o day trade significa que você fez operações naquele mesmo dia, você não levou para outro dia. Tudo que você abriu, você fechou naquele dia. Então, é uma operação day trade, tá? Se você faz só operações day trade, você é um day trader, né? Você faz operações somente durante o dia, você não fica posicionado de um dia para o outro, tá? Então, day trade são operações que são abertas e fechadas no mesmo dia. Este é um estilo de operação. Qual seria o outro estilo de operação além do day trade? Seria o swing trade, né? Que são operações que você não encerra no mesmo dia. Você abre ela em um dia e você vai fechar dali um dia, pode ser dali um dia, pode ser dali um ano, pode ser dali 10 anos, né? Então, qualquer operação que você abra e você não feche no dia, você leve ela para o próximo dia, você está fazendo um swing trade, tá? Que são operações que são abertas e não são fechadas no mesmo dia, ok? Especificando um pouquinho mais o day trade, né? O day trade, quando você faz uma operação de day trade, e você compra e vende no mesmo dia, você não precisa ter margem financeira de um dia para o outro. Você só precisa ter o dinheiro daquela operação que você fez, né? Diferente do swing trade, que você precisa ter dinheiro a mais para você bancar as margens, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, ela não requer margens para você ficar posicionado, porque você não vai ficar posicionado, tá? Então, não requer margem retida ao final do dia, porque você vai encerrar a sua operação. O capital inicial que você precisa para essa operação, ele é baixo. Por quê? Porque você não precisa ter o dinheiro todo daquela operação. Você precisa ter uma garantia só que você vai conseguir comprar, vender e pagar aquela diferença. Então, as margens operacionais, elas são bem baixas para você fazer operações de day trade, tá? Consequentemente, com pouco dinheiro, você consegue operar grandes somas de dinheiro no dia. Por quê? Porque as mesas proprietárias, as corretoras, te dão alavancagem. Então, você tem R$1.000 e você consegue operar um valor de R$50.000. Por quê? Porque você só vai pagar a diferença entre a compra e a venda. Você não vai pagar aquele ativo, você não vai comprar aquele ativo e recebê-lo. Você vai comprar, daqui a pouco você já vai vender de volta e só vai pagar a diferença entre eles, tá? No caso do mini dólar, né, que a gente vai especificar depois o que é mini, o que é cheio, né, e todo o financeiro que eles geram, mas a cada ponto de variação com um mini contrato equivale a R$10 de ganho ou perda. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco para vocês, um pouquinho mais detalhadamente, todo o cálculo disso daqui, tá? E aí, uma coisa que é importante salientar, né, e mostrar para vocês é que hoje 70% a 80% das operações do mercado do dólar diariamente são operações de day trade. O que significa isso? Que somente 20% a 30% faz uma operação para ficar posicionado. Isso torna o mercado bastante especulativo. Ou seja, as tesourarias, né, os bancos, as corretoras, elas abrem posições para fechar no mesmo dia. Ou seja, estão especulando, né, mercado especulativo, tá? Então, o day trade tem essas características, ok? Agora nós vamos ver o swing trade, tá? O swing trade, para você fazer, você precisa ter uma margem ao final do dia, tá? Então, se você quiser comprar um mini contrato de dólar ou até 5 contratos do dólar padrão cheio, e você quiser ficar posicionado, eu quero abrir essa posição e eu quero levar ela 7 dias, 5 dias, 10 dias, até ela chegar em tal determinado preço, em um determinado preço. Você precisa pagar uma margem. E aí você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, R$10.000 na conta, né? E você quer ficar posicionado em um mini contrato de dólar. Hoje é em torno de R$4.000, né? Um mini contrato de dólares à margem. Essa margem você não vai perder, você vai depositar ela em garantia. E aí, quando você encerrar essa operação, você vai ter o lucro ou o prejuízo entre a compra e a venda que você fez, e essa margem vai ser devolvida para você. Ela só é uma garantia de que você vai ter dinheiro para pagar
caso aconteça alguma eventualidade de cair muito ou subir muito o mercado. Tá? Esta garantia, ela pode ser usada CDBs, títulos públicos, ações ou dinheiro. Tá? Então, eu tenho um título público. Você não precisa necessariamente ter o dinheiro lá para você dar de margem de garantia. Então, se você tem uma parte em CDB, renda fixa, e você quer fazer uma operação de swing trade, você pode alocar esse CDB, né, que você tem, ou esse título público, para fazer essa operação e servir como margem de garantia. Ações também serve, e dinheiro, no caso, se você tiver o dinheiro líquido, você tem 10 mil, comprou um mini contrato, mais ou menos em torno de 4 mil reais, vai ser retirado da sua conta, e quando você encerrar a operação, retorna. Tá? Consequentemente, para as operações de swing trade, você precisa ter um capital mais elevado. Né? Porque no day trade, você só vai pagar a diferença entre a compra e a venda. Já no swing trade, não, você tem que ter a margem de garantia. Então, como chama essa margem de garantia? Você tem um capital, você precisa de um capital mais elevado para fazer a operação. Se eu quiser comprar um mini contrato de dólar no day trade, com 100 reais na conta eu consigo. Se eu quiser fazer no swing trade, eu preciso ter 5 mil reais na conta. Ok? É um operacional razoavelmente alavancado. Ele não é tão alavancado igual o day trade. Por quê? O day trade você compra um mini contrato de dólar com 100 reais na conta. No swing, você precisa de 5 mil reais. Só que você estará negociando 10 mil dólares. Então, também é alavancado. Você não está pagando todo o valor do contrato. Tá? Então, por isso que é um pouquinho alavancado. Bem menos que o day trade, mas é alavancado. Tá? Ao final do dia, quando você faz uma operação de swing trade, o mercado gera um ajuste, que nós vamos falar mais para frente detalhadamente sobre ele. Este ajuste é onde você vai ser ajustado nesse dia. Para que serve isso? Para evitar inadimplência. Se eu faço uma compra do dólar e o dólar vai caindo, eu estou alavancado no swing trade. Daqui a pouco, eu posso falar assim, não tenho dinheiro para pagar. Então, o que a BMF faz? Gera um ajuste diário e você paga ou recebe diariamente o dólar. Né? A diferença entre a tua posição do dia anterior. Então, eu comprei o dólar no 10. Ao final do dia, fez o ajuste no 20. Eu ganhei 10 pontos, eu vou receber esse dinheiro. Assim como se cair 10 pontos no ajuste, eu vou pagar já nesse dia 10 pontos. No dia seguinte, eu não estou mais posicionado no ponto que eu comprei, e sim no ajuste do dia anterior. Então, todos os dias você recebe ou paga dinheiro se você estiver fazendo uma operação de swing no dólar, por exemplo. Tá? As operações de swing no dólar, elas são feitas em mercado futuro, né? Como nós vimos aí no módulo anterior. Esse mercado futuro, ele vence a cada 30 dias. Então, essas operações elas precisam ser encerradas até o vencimento. Tá? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, na rolagem, mas no vencimento precisa ser encerrada todas as operações do dólar. Eu não posso simplesmente comprar e deixar lá. No vencimento eu vou ser liquidado. E aí, como no day trade de 70% a 80% são operações day trade, sobram os 20% a 30% de todas as operações diárias que são feitas em swing trade, em operações mais longas. Tá? Então agora a gente vai discutir rapidamente sobre um termo que se usa no mercado bastante também, que é o termo scalper. Né? Muita gente fala, eu faço operações scalper. Então, vamos começar pelo que é um scalper. Né? Esse termo ele vem do pregão, na época do pregão Viva Voz, né, que tinha da BMF. Scalpers eram pessoas que adquiriam uma licença para poder operar em benefício próprio no pregão Viva Voz. Como esse mercado, na época, era um mercado líquido e era um mercado de banco, esta pessoa, scalper, essa figura lá dentro, operando em benefício próprio, ela conseguia fazer operações em cima dos bancos. Então, o banco queria comprar um lote grande no 10. Esse scalper comprava no 11 antes do banco e começava a subir, porque o banco precisava daqueles lotes, e era bastante lote. E aí ele vendia para o próprio banco no 3, no 4, no 5. E essas eram operações, às vezes, que duravam segundos. Então ele conseguia comprar antes do grande e entregar para o grande mesmo, daqui a pouco. Então, o scalper era essa figura que operava em benefício próprio dentro da BMF. E operações em scalping veio deste termo que sugere operações rápidas, operações curtas. Então, fala, vou fazer um scalping. Significa o quê? Que eu vou tentar comprar e já vender rápido, sair da operação rapidamente. Então, quando você fala, eu sou um scalper, né, significa que você busca o dia todo operações curtas e rápidas. Ok? Hoje em dia as empresas especulam bem pouco falar dos participantes do mercado, também conhecido como players.
né? Quem são os players? Quem são os participantes do mercado de dólar? Tá? Então, eu coloquei aqui uma tabela para vocês. É uma tabela que foi tirada como referência dia 11 de outubro do ano passado, mas esses números eles não variam muita coisa, né? Se tirar uma atualizada, né, a fonte é o site da BMF Bovespa, eles têm diariamente, né, quem são os participantes e a porcentagem de cada um, do envolvimento de cada um no dólar, né, independente de ser uma operação de day trade ou de swing trade, né, soma-se todos os contratos, e essa tabela normalmente não varia muito essa porcentagem. Se pegar a média, né, do mês, vai estar bem próximo disso daí, ainda que seja feita agora, na data atual. Tá? Por isso que eu não revi a tabela, porque realmente os valores mudam bem pouquinho ao longo do tempo. Tá? Então, como maior participante, né, como 43,6%, a gente poderia dizer até numa média aí de 40% a 45%, que é quase a metade do volume negociado diariamente no dólar, são os investidores institucionais. Né? Então, nos slides a seguir, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado dele, mas são os fundos, né, as instituições, né, as empresas, né, que estão dentro do investidor institucional. Ok? Então, 40% a 45% aí, do volume diário são os institucionais, as empresas, os fundos. Tá? Com 27,6%, nós temos aí a pessoa jurídica financeira, que são os bancos, né? Nós vamos falar um pouquinho para frente aí o que tem dentro dessas operações do banco, né? Dos bancos. Como terceiro volume, 25,3%, 25% aí podemos dizer do volume diário, nós temos os investidores não residentes, que são também conhecidos como estrangeiros, né? Pessoas que vêm com o capital, né, para especular no nosso mercado, né? Mercado brasileiro. Né? Pessoas que eu digo, né, são investidores, são empresas, né, são fundos, né, e pode ser pessoa física também, né, e então os estrangeiros aí tem 25% do volume do mercado de dólar. Pessoa jurídica não financeira, 3,3%, né, que podem ser empresas, né, que vão fazer um hedge, elas diretamente no mercado, não precisa necessariamente de um institucional, de um banco, né? Ela pode simplesmente vir no mercado, comprar o dólar, fazer o seu hedge, ou especular realmente, né? Apesar que o número de empresas que especulam no dólar é bem baixo hoje em dia, né? Então, isso em virtude das empresas procurarem proteção, né? Não é o negócio da empresa especular dólar, né? Assim como aconteceu no passado com a Sadia, né? A Sadia é uma empresa que ela fazia os hedges, né? E tinha um volume muito grande, né, de exportação, importação. Então, o que aconteceu? Ela começou a entrar no mercado e fazer o hedge. E aí ela ia lá, travava a operação. Bacana, travava a operação. Daqui a pouco o mercado vinha e caía, e ela fez uma operação de venda, por exemplo, e ela começou a falar, poxa, interessante isso daqui, dá para eu fazer um lucro. Além do hedge, além da minha proteção, dá para eu fazer um lucro. E ela começou a especular no mercado. Então, fazer day trade, né, com o dinheiro de giro, com o dinheiro de caixa dela. Né? E aí, em determinado dia, entrou numa posição grande, não conseguiu sair, e a Sadia praticamente quebrou em operações de especulações do dólar. Né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas hoje em dia as empresas especulam bem pouco. Né? Elas fazem muito travamento, né? Mercado de hedge, mercado de trava, mercado de procurar taxa, né? Proteção. Né? E por último, a pessoa física, uns 0,2% do volume. Né? Então, se você somar tudo isso daí, tem 100%, né? E é mais ou menos uma média de cada tipo de player. Ok? Vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho do banco. O que tem nas operações dentro do banco? Né? Tem os institucionais, que são o quê? São as empresas que precisam se redear, né? Uma Petrobras, não só empresas grandes, pode ser empresas pequenas também, né? Mas damos exemplo aí de uma Petrobras. Ela precisa se redear, ela precisa fazer as operações de hedge, de proteção dela, né? E os fundos, né? Os fundos que têm parte voltada para o dólar, né? Ou até fundos multimercados que tem aí livre uma parte, que pode colocar no dólar, pode colocar em ações, né? Então, os fundos, os bancos também atendem fundos, além das empresas. Os bancos também atendem varejo, pessoa física, né? Se você quiser abrir uma conta lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú, e você quiser operar o dólar, né, é possível também, né, apesar das taxas serem caras, né, não valer muito a pena, né, os bancos também atendem o varejo pessoa física. Tá? E as mesas proprietárias que os bancos atendem também. Né? Então, as mesas proprietárias são CNPJs, né, que trabalham com diversas pessoas físicas dentro dela. Né? Então, ela tem vantagens, né? Ela fecha um acordo com o banco, com a corretora, em corretagem, né? Fecha uma corretagem fixa, e aí ela capta clientes, né? Dá uma vantagem baixíssima de corretagem e capta clientes para operar dentro da mesa proprietária como um CNPJ dentro do banco. Tá? E a mesa proprietária é altamente especulativa. Né? Normalmente, mesas proprietárias não trabalham aí com swing trade, trabalham mais com operações de day trade. Seguindo em frente,
temos os fundos e investidores estrangeiros, né? Esses fundos e investidores estrangeiros, eles podem ser divididos aí em duas partes. Uma é a parte de hedge, que procura proteção, procura taxa, né? Procura se proteger da variação cambial ao longo do tempo, né? Então, eu tenho uma empresa, eu preciso travar aquela operação, eu vou fazer uma exportação ou uma importação daqui a um tempo e eu não posso ficar suscetível à variação da moeda. Então, eu vou lá e procuro taxa, eu travo essa operação para uma taxa. Eu pago um prêmio por isso, porém, eu tenho uma garantia de que eu estou protegido na moeda, né? E a especulação, os fundos investidores estrangeiros também trabalham com especulação diária, né? Que é fazer o day trade, que é comprar o dólar, tentar fazer subir e vender mais caro, né? Isso é uma operação que eles fazem bastante, né? Assim como nós vimos, né, que 70% a 80% das operações são de day trade, né? Então, os fundos e os investidores estrangeiros também fazem essa especulação. Na sequência, temos as empresas, né? As empresas, a gente pode dizer que 99% das empresas buscam hedge, né? Que é proteção, é travar a taxa, né? Eu vou fazer uma exportação, de novo, né? Vou comentar isso. Vou fazer uma exportação daqui a 3 meses, né? E eu não posso estar suscetível ao dólar variar R$1 para cima ou R$1 para baixo. Né? Então, eu posso comprar, por exemplo, o dólar à vista e vender o dólar futuro. Isso vai me custar uma taxa, né? E essa taxa, né, eu pago em bruto, né, incluo no preço do meu produto, porém, se chegar daqui a um tempo e o dólar variou, eu estou travado, eu estou garantido naquela operação. Tá? Então, as empresas, aí, na maioria, buscam o hedge de importação ou exportação, se travar da oscilação da moeda. E, por último, a pessoa física, né, que pode fazer duas operações no dólar. Uma é o swing trade, né? Ele pode comprar o dólar ou vender o dólar apostando numa alta, apostando numa baixa e ficar posicionado para alguns dias ou até para semanas ou até para meses, né? Ou as operações na maioria, que é o day trade, que é totalmente especulativo. Seria comprar de manhã, vender daqui a pouquinho e colocar o dinheiro no bolso, ficar líquido, né? Fechar o dia líquido. Eu abro a posição e fecho no mesmo dia, né? Que é o que nós fazemos no dia a dia, né? Eu sou day trader, né? Eu faço operações em questão de segundos, às vezes demora mais, em questão de minutos, né? Dificilmente a gente vira uma operação com mais de hora nela, né? A gente busca aí movimentos curtos, movimentos rápidos, né? E na maioria das vezes é isso que a gente consegue, ok? Agora nós vamos falar da codificação do dólar. Como que eu codifico? Qual é o código que eu utilizo para eu conseguir consultar o preço de dólar, para eu conseguir operar o preço do dólar em uma plataforma? Existem dois códigos dos contratos de dólar. Um, ele se inicia com DOL, D-O-L, que é o contrato padrão. O que a gente chama de contrato padrão? É o contrato cheio, é o contrato grande, é o contrato que os bancos, os institucionais negociam, é um contrato mais caro, né? Então, esse é o contrato realmente que as instituições negociam. Porém, existe o mini contrato, que é um pouco mais voltado para a pessoa física, né? Ele tem uma alavancagem 5 vezes menor do que o dólar cheio, né? Então, se você, por exemplo, comprar um lote do dólar cheio, nós vamos mostrar isso daqui a pouco, que são 5 contratos, você estaria comprando 25 contratos do mini contrato, do WDO. Então, ele é alavancado em 5 vezes o DOL em relação ao WDO. Para se falar em codificação do dólar, é preciso entender que o dólar futuro, ele vence todo mês. Então, todo dia, último dia útil do mês, nós teremos o vencimento do dólar e o que a gente chama de rolagem. Tá? O que é a rolagem? Você imagina que os big players, as instituições, os bancos, eles estão posicionados no dólar para swing trade. Então, vamos dizer que um banco ou uma instituição esteja comprada no dólar. E aí, ela está comprada, por exemplo, no mês de abril. Né? Desde o dia 1º ela está comprada. E aí chega no último dia do mês de abril. E ali vem o vencimento desse contrato. Então, para ela continuar comprada, ela tem que vender essa posição e comprar a nova posição do mês que vem. Não é possível você comprar uma posição no dólar futuro e levar por meses, porque ao final do mês ela vence. Tá? E aí a gente tem o evento que a gente chama de rolagem, que ela é feita normalmente aí no último dia útil do mês, somado ao primeiro dia útil do mês seguinte.
Tá? No caso nosso, pessoa física, a gente só pode operar o contrato, né, nas corretoras, nas mesas proprietárias, a gente só pode operar esse contrato até o último dia útil do mês. No primeiro dia útil, a gente não opera mais aquela letra, muda-se o vencimento. E eu vou mostrar para vocês a seguir como que é essa sequência. Tá? Mas é importante saber, né, que todo último dia útil do mês, nós teremos a rolagem, né, que é rolar o contrato para o próximo vencimento. Tá? Todos os contratos daquele vencimento são finalizados. Então, se você comprou no começo do mês, você está fazendo um swing trade, no mês seguinte, você não pode mais estar com aquele contrato. Se você está negociando o mês de abril, no mês de maio você não terá mais essa opção, você vai ter que negociar o contrato de maio, ok? Então, resumindo aquilo que eu falei, se você está fazendo um swing trade, você precisa rolar o contrato se você quer continuar posicionado. Ou seja, se você está vendido no vencimento letra V, nós vamos mostrar a tabela para vocês no próximo slide. Se você está vendido no dólar, né, na letra V, lembrando que para os iniciantes, o dólar, você pode abrir uma posição comprada acreditando que ele vai subir, ou você pode abrir uma posição vendido acreditando que ele vai cair. Você não pode só comprar, né? Você pode ou apostar comprando o que vai subir, ou apostar vendendo o que vai cair. Se você compra, depois você vende o que você comprou. Se você vende primeiro, depois você compra para cobrir o que você vendeu. Okay? Então, se você está vendido na letra V, você precisa comprar a posição toda da letra V no último dia, recomprar o que você vendeu, e se você quiser continuar vendido, você tem que vender a nova letra, né, a nova posição. Eu vou mostrar as letras para vocês agora. Tá? Para isso, você vai pagar os juros do contrato, que normalmente é a taxa Selic. Tá? Então, para você fazer essa operação, vamos dizer que você queira abrir uma posição de dólar, né, no início de janeiro e fechar só em junho, a cada mês você vai pagar a taxa Selic daquele mês. Tá? Normalmente, não é exatamente a taxa Selic, que às vezes tem um pouquinho de distorção, mas é muito próximo. Então, vamos ver a nomenclatura do dólar. Né? Qual que é o código que eu digito na minha plataforma para eu enxergar as cotações? Qual que é o código que eu vou negociar do dólar? Então, ele começa sempre com a nomenclatura das 3 letras iniciais. Então, se eu estou negociando o dólar cheio, começa em DOL. Ok? Aqui não existe espaço entre elas, eu só separei para conseguir ficar mais visual, mas é tudo junto, tá? Aí vem o mês de vencimento na sequência, que é definido por letras. Essas letras estão nessa tabela aqui do lado. Então, o vencimento de janeiro, que é o que vence no último dia útil de janeiro, é a letra F. Fevereiro, a letra G. Março, H. Abril, J. Maio, K. Junho, M. Julho, N. Agosto, Q. Setembro, U. Outubro, V. Novembro, X. E dezembro, Z. Então, 31 de dezembro, vence a letra Z. Então, ainda em 31 de dezembro, nós já vamos estar negociando a letra F do outro ano. Né? E na sequência, vem o ano que nós vamos estar negociando. Então, DOL X17 significa que nós estamos negociando o dólar padrão, o dólar cheio, do vencimento 31 de novembro, 30 de novembro, de 2017. Então, se você for lá na sua plataforma e digitar DOL X17, aparecerá a cotação do dólar dentro daquele mês. Se você digitar e já venceu, né, aí ele só vai aparecer o histórico no gráfico, não vai ter book, não vai ter negociação naquele preço. Agora, nós falamos do dólar cheio. E como é um mini dólar? A mesma coisa, só mudando as 3 letras iniciais. Então, o mini dólar é o WDO. Na sequência, também a letra. E na sequência, o ano de vencimento. Então, WDO X17, nós vamos estar negociando o mini contrato de dólar com vencimento no último dia útil de novembro de 2017. Então, se for lá na plataforma WDO X17, você vai ter a cotação com vencimento de novembro. Agora, no caso, nós estamos em abril. Nós estamos negociando o vencimento de maio. Então, nós estamos operando o dólar K neste momento. Ok? Que vence ao final de maio. Ok? Então, nós estaríamos negociando agora o WDO K18. Quando nós negociamos o contrato de dólar, né, o padrão, o cheio, que é o que as instituições, os bancos negociam, cada um contrato
do dólar cheio, que não se pode negociar um contrato, o mínimo de lote negociado são 5 contratos no dólar cheio, nós negociamos a cada um contrato 50 mil dólares. Então, se eu vou lá e compro o mínimo de contratos, o lote mínimo, que são 5 contratos do dólar cheio, o DOL, eu estou abrindo uma posição de 250 mil dólares. Tá? E a cotação ela é dada por dólar para cada 1.000 dólares. Tá? E a alteração de preço ela é dada a cada 0,5 pontos. Na sequência eu vou mostrar mais detalhadamente isso daí para vocês. Então, cada meio ponto que o dólar anda, que é o mínimo de variação que se anda no dólar, né, você tem uma perda financeira de meio ponto vezes 1.000 dólares, gerando R$25 por lote. Como o contrato mínimo são 5 lotes, a cada um tique de variação, ou seja, meio ponto de variação com 5 contratos do dólar cheio, você tem uma variação de R$125. Então, essa é a mínima variação no contrato cheio que você pode ter, se você abrir uma posição mínima de 5 contratos de dólar. Então, abriu 5 contratos de dólar, andou meio pontinho para baixo, você perde R$125, meio pontinho para cima, R$125 positivo. Tá? Exemplo. Você comprou 5 contratos de dólar a 3,100. Tá? 3,10 o dólar, que a gente chama. Você vendeu 5 contratos de dólar a 3,100,5, que é a mínima variação de meio ponto. Tá? Então, tamanho do contrato, 50 mil dólares. Lote padrão, 5, que é o mínimo. Variação entre compra e venda, 0,0005, que dá R$125 de financeiro, para mais ou para menos. O mini dólar. O mini dólar, ele é 5 vezes menor que o dólar cheio. Então, ao invés de 50 mil dólares, a cada um mini dólar, você opera 10 mil dólares. E a vantagem do mini dólar é que ele pode ser negociado de 1 em 1 mini contratos, diferente do dólar cheio, que é de 5 em 5. Então, quando você abre uma posição mínima de 5 contratos padrão de dólar, você está abrindo uma posição igual de 25 contratos de mini dólar. Tá? É a mesma coisa, só em contratos diferentes. A cotação também é dada por cada 1.000 dólares. A alteração de preço também é igual ao do dólar cheio, de meio ponto, só que você tem a vantagem de poder operar de um contratinho. Então, cada meio ponto gera um ganho ou perda financeira de meio ponto vezes 1.000 dólares da cotação, gerando R$5 por lote. Então, enquanto lá no dólar cheio você tem um mínimo de variação de R$125, aqui você tem um mínimo de variação de R$5, que dá 25 vezes menos. Tá? E como ficaria isso na tabela, igual nós demos o exemplo anterior do dólar cheio? Então, se você comprou 5 contratinhos, 5, tá? Se você comprou... Então, considerem a quantidade de contratos 1. Estava 5 aqui, mas foi um erro. Então, é o mínimo que você pode negociar no mini contrato, que seria 1. Tá? Então, se você considerar o tamanho de 10 mil dólares por contrato, vezes um lote mínimo de contrato, vezes a variação de 0,0005, dá R$5 de saldo financeiro a cada variação de um tique do dólar para cima ou para baixo, mais ou menos R$5, de acordo com a posição que você está tomado. Tá? Em resumo, o dólar cheio, dólar padrão, né? É bom vocês fixarem isso, porque se usa muito no mercado, dólar padrão, dólar cheio. Né? A quantidade de pontos, o resumo é quantidade de pontos vezes a quantidade de contratos que você está, vezes 50 te dá o seu financeiro. Então, quantidade de pontos, por exemplo, um ponto, que lembrando que um ponto não é um tique, porque um tique, o dólar anda de meio em meio ponto. Né? Então, 2 tiques é 1 ponto. Então, 1 ponto de variação no dólar, vezes um lote mínimo de 5 contratos, vezes 50, você chega ao valor de R$250 a cada 1 ponto do dólar. Né? Ele anda de meio em meio, então 125 no mínimo. E o mini dólar, a quantidade de pontos, 1 ponto, vezes um contrato mínimo, vezes 10, te dá
R$10. Então, cada um ponto que variar no cheio com um lote mínimo de 50, você ganha ou perde R$250. No mini, R$10. E lembrando que o tique mínimo é meio ponto, então R$5 de variação mínima aqui e 125 aqui. Bem, nós vimos o resultado do dólar cheio e do dólar mini pelas variações de acordo com a quantidade de contratos e de acordo com a variação do dólar. Porém, esse resultado ele é um resultado bruto. Ainda existem alguns custos para você operar, né? E é sobre o que a gente vai falar agora, a partir do próximo slide. Bem, então o resultado líquido, né, que nós vimos era o bruto, agora nós vamos falar um pouquinho no que tem de abatimento ainda nesse resultado bruto que você tem que pagar e que será descontado. O primeiro custo que nós vamos falar sobre ele é a corretagem. A corretagem é um valor que as corretoras cobram para fazer a intermediação do negócio. Tá? A gente não pode negociar diretamente, né, na BMF, então a gente depende das corretoras fazer a negociação, então existe uma corretagem, ok? Esta corretagem, ela varia, tá? Ela varia, então, entre as corretoras, os bancos, as instituições que você for negociar, tá? Então, se você quiser operar, por exemplo, pelo Banco do Brasil, você vai pagar uma corretagem bem mais alta do que normalmente uma corretora, tá? E quais são os valores praticados no dólar atualmente? Veja, nós temos duas opções hoje de fazer operações. Uma é operar em uma corretora. Então, você encontra uma corretora da sua preferência e você abre um cadastro e, consequentemente, você pode começar a operar. E aí, a cada contrato do dólar mini ou do dólar cheio que você negociar, você vai pagar um valor, tá? As corretoras cobram de 0,09 hoje em dia até R$1 por mini contrato de dólar que você operar. Ou 0,45 até R$2 por contrato do dólar cheio. Tá? Hoje em dia, existem as opções também do que chamamos de mesas proprietárias. Mesas proprietárias é uma empresa que ela é formada, tem um CNPJ, e ela disponibiliza corretagens mais barato para as pessoas. Em troca disso, ela pode reter uma parte dos seus lucros, né? Em compensação a esses custos baixos que ela te dá. Então, hoje em dia, existem mesas proprietárias que te cobra de zero, né? Te dá isenção da corretagem, a 0,05, que é um padrão muito utilizado, que é 5 centavos por mini contrato de dólar. Ou 5 centavos até 25 centavos por contrato do dólar cheio. Então, vocês podem perceber que se você olhar o mais barato da corretora no mini dólar, né, 9 centavos, você consegue chegar praticamente na metade deste valor. Tá? Porém, nós vamos continuar falando em custo e vocês vão ver que a corretagem em si não é o custo mais pesado do dólar. Tá? Vamos em frente. Então, como eu falei para vocês, o primeiro custo é a corretagem. Em seguida, nós temos dois custos, que são os custos que a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuro, cobra. Tá? E esses custos, você vai ter os mesmos custos em qualquer corretora ou banco que você operar. Ou seja, se você opera em uma determinada corretora e muda para outra corretora, pode mudar a corretagem, mas os emolumentos e as taxas, elas são dadas pela BMF. Ok? E como que a BMF faz esse cálculo? Então, são dois custos: emolumentos e taxas. Tá? Então, eles são cobrados direto na BMF. Tá? Como eu disse a vocês, o valor é igual em todas as instituições que você operar, e ele é calculado por uma tabela que considera o teu volume negociado. Então, quanto mais contratos você negociar, mais barato vão ficar os seus emolumentos e taxas. Tá? Este cálculo, ele é feito com uma média. E essa média é calculada dos últimos 21 pregões. Então, se você começa hoje a operar, faz sua primeira operação de dólar, eles vão pegar a quantidade total do dia que você
que você fez a operação, tá? E vão tirar uma média dos últimos 21 pregões. Então, para você ter o máximo desconto baseado no seu volume, você só vai ter ele depois de 21 pregões, tá? E se você opera mais de uma corretora, por exemplo, eu opero em um banco, opero no Itaú, opero em mais 2 corretoras, não tem problema, porque a BMF soma nessa tabela todos os contratos que você tem negociado, independente de onde for. Então, se você opera um pouco em um, pouco em outro, a BMF vai somar pelo seu CPF para fazer esse cálculo, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Esta é a tabela que nós chamamos de tabela ADTV, é o nome que a BMF dá para essa tabela, tá? Então, aqui, nós temos algumas informações, né? Nós temos aqui, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais visível para vocês. Vou colocar em vermelha. Então, nós temos aqui a quantidade de contratos negociadas. Então, se você tiver uma quantidade de contratos negociados na média de 21 pregões, de 1 a 10 contratos, você vai pagar 0,53 dólares, tá? Por contrato, e mais 0,59 dólares por contrato. Lembrando que essa tabela, esses valores, ele está considerando o dólar cheio, tá? O dólar padrão, ok? E este dólar, que é convertido depois para reais para te fazer o custo, ele é dado pela taxa PETAX oficial no final do mês. Então, chega no último dia do mês, sai a PETAX oficial do mês e converte, durante todo o mês seguinte, vai utilizar esta taxa do dólar para converter os valores para a gente pagar os emolumentos e taxas, tá? Como aqui é considerado dólar cheio, se você for considerar mini contratos, você tem que fazer 22% desse custo. Rodney, mas não seria 20%, uma vez que o mini, a cada 5 mini equivale a um contrato cheio de dólar, ou 5 dólares cheio equivale a 25 mini, né? Então não seria 20%? Não, porque a BMF que determinou esses 22%, tá? Está na regra deles. Isso daqui, essas informações, pessoal, pode ser encontrado no site da BMF, tá? Tem tudo isso lá, tem essa tabela, tem tudo mais. E todas as operações da day trade têm um desconto de 50% desse valor. Então você pega para achar o mini contrato 0,53 centavos mais 0,59 centavos, multiplica isso pela taxa PETAX do final do mês, vai te dar o valor em real. Faz vezes 22% para chegar em mini contratos e vezes 50% para chegar com um desconto de operações day trade e você vai chegar no valor do mini contrato em reais. E aí, sempre que você for operando mais contratos, você vai mudando essa tabela. Você vai pulando para a próxima etapa de contratos, até que você chega numa estabilidade de contratos por dia que você negocia, tá? Então, ó, quem opera bastante, né, digo de 360 a 1.500, que é uma tabela, eu acredito, viável para quem opera bastante, né, você vai pagar 0,42 centavos e a diferença para o 0,53 lá em cima, então dá 11 centavos de dólar a menos, daí praticamente aí 20% a menos, tá? Então, isso daqui vai sempre sendo mudado em virtude da tua média dos 21 pregões que foi negociado, tá? E se eu parar de operar um mês? Você volta do zero, você começa tudo de novo na faixa, tá? Então, quem se mantém operando vai sempre estar numa faixa dessa tabela aqui e vai ter os seus valores descontados. Se você pegar os emolumentos e taxas, eles são muito caros. Hoje, para vocês terem ideia, se você começar a operar, você vai pagar 40 centavos de emolumentos e taxa. Se você considerar que 40 centavos na compra e 40 centavos na venda, tá? Então, você compra um mini contrato, você paga 40 centavos, na hora que você vender, você paga 40 centavos de novo. Se você considerar que a corretagem é 5, né, então é bem caro os emolumentos e taxas no Brasil. Bem, falamos em corretagem, falamos em emolumentos e taxas. E o último que temos é o imposto de renda, tá? Como que funciona o imposto de renda? O imposto de renda, você tem que pagar 20% sobre os ganhos líquidos que você tiver mensal, tá? Então, se você fez day trade, você tem que pagar 20%. E o que são os ganhos líquidos? Os ganhos líquidos é o ganho bruto, menos a corretagem, menos o emolumento e menos a taxa. O que sobrar, você paga 20% sobre o resultado mensal, tá? Sobre o resultado mensal. Para operações de swing trade, que a gente passa posicionado, é 15%, tá? As perdas que você tiver, elas podem ser abatidas nos meses seguintes. Se você perdeu e não conseguiu recuperar dentro do ano, você pode declarar no seu imposto de renda essas perdas e você pode futuramente, no ano que vem, por exemplo, recuperar essas perdas sem pagar o imposto de renda, tá? Então, na declaração anual do IR, você tem que colocar lá os ganhos ou perdas. A Receita, ela retém 1% sobre os ganhos diários que você tem.
E isso é como se fosse um dedo duro, né? Então retém e eles ficam sabendo que você está operando na bolsa, porque está retido 1% sobre os ganhos. Eles não olham a tua perda, né? Então eles só sabem que você está operando. Se você está ganhando ou se você está perdendo, eles não sabem, tá? Por isso que você tem que declarar no imposto de renda, ok? O pagamento do imposto de renda, ele é feito através de DARF, tá? Esse DARF é pago até o último dia útil do mês seguinte. Então, estamos em abril, chega dia 30, 31, último dia de abril, você apura os teus ganhos e as suas perdas, chega a um determinado valor, e vamos supor que você tenha que pagar. Então, você tem que emitir um DARF, e até o mês seguinte, você tem que pagar. Hoje em dia, existem algumas empresas que fazem o DARF para você, fazem toda a apuração do seu imposto de renda na Bolsa de Valores. Tá? Se vocês procurarem no Google, aí vocês vão encontrar algumas empresas. Tá? Para quem está começando, né, eu aconselho fazer você mesmo, para você entender a sistemática e para você também, dificilmente, nesse iniciozinho, né, do básico, dificilmente você vai ganhar dinheiro no mês. Tá? Essa é a realidade. Conforme for passando e for vindo os resultados, você vai fazendo as DARFs para você aprender, e depois, se você quiser pagar, né, hoje tem serviço aí que custa em torno de R$ 40 por mês, outros 30, outros 50, né, depende da empresa que for fazer. Então, aqui eu coloquei um exemplo dos custos, né? Eu coloquei uma operação, essas operações são todas no dólar mini, então eu coloquei uma operação de compra de 5 contratos a 3,100 e venda a 3,102, ganhou 2 pontinhos, 5 contratos, R$ 100, bruto. Aí a próxima operação, 10 contratos, comprou no 105, vendeu no 107,5, mais R$ 250. A próxima operação, 8 contratos, comprou no 98 e estopou, saiu da operação no 97, com 1 ponto de prejuízo, 80 negativo. Depois, mais uma operação, compra de 10 mini contratos no 95,5, venda no 97,5, ganhou 2 pontos, com 10 contratos, R$ 200. Aí, o bruto, né, soma-se R$ 470, que são a somatória desses resultados aqui em cima. Corretagem, eu coloquei uma corretagem a 5 centavos, só para ter uma noção, tá? 6,60. Emolumentos e taxas. Eu coloquei aqui um emolumentos e taxas simulando uma faixa daquela tabela. Então, 12,54. Imposto de renda, 90,17. Então, você ganha bruto 470, líquido te dá 360. Então, esse é o cálculo para chegar no valor líquido. A venda aqui é compra. Então, o Banco Central. Então, vamos falar agora do horário de negociação do dólar. O dólar tem um horário durante o dia que ele abre e o horário que ele fecha, sem pausas durante o dia. Tá? Então, 9 horas vão se iniciar. 5 para as 9, o mercado abre para iniciar a colocação de ofertas na tela do dólar. Tá? Então, de 5 para as 9 até as 9 horas, eles vão casando as ofertas de compra com as ofertas de venda. E aí, cria-se o primeiro leilão. Este leilão, que nós vamos ver mais para frente, mais detalhadamente, ele é para definir o preço de abertura do dólar. Em que preço o dólar vai abrir. Então, depois das 9, normalmente 9, 9 e 1, o dólar está abrindo. Tá? E aí, ele funciona o dia todo até as 18 horas, aonde tem o fechamento. Lembrando que o dólar, no fechamento, não tem leilão. Tá? Então, o leilão ele é feito somente na abertura. No fechamento, o preço que for acontecer no último negócio às 18 horas é o preço de fechamento do dólar. Vale a pena salientar também que, no horário de verão, o horário de fechamento muda para as 18h15. Tá? Então, horário de verão, 18h15, e sem ser horário de verão, das 9 às 18 horas. Lembrando que 5 minutinhos antes começam a colocação de ordem no sistema. Tá? Agora vamos falar um pouquinho dos eventos que tem no dólar ao decorrer do mês, que são eventos importantes e que nós, como day traders, temos que saber o que está acontecendo nessas datas, nesses momentos, para a gente não entrar numa roubada. Né? Tem gente que chega, nós vamos falar do indicador importante daqui a pouco, mas tem gente que chega, depois do dólar andar 30 pontos, e fala, nossa, o que aconteceu? Saiu uma notícia, né, num payroll, que é uma notícia importante. Então, o day trader, nós que especulamos o ativo, nós temos que conhecer o ativo, nós temos que conhecer tudo que é relevante para esse ativo, para a gente não ser pego de calça curta. Tá? Então, vamos falar do primeiro indicador importante, que é a rolagem. Né? Nós já vimos, nas aulas passadas, que o dólar vence todo final de mês. Então,
essa troca de contrato, né? Ou seja, você sair daquele contrato que vai vencer e abrir uma nova posição no contrato novo, se chama rolagem. Então, o que acontece? No penúltimo dia útil do mês, os players, os grandes players que estão posicionados em swing trade, eles já começam a rolar as posições. Então, o cara está comprado e ele vai permanecer comprado. O que ele tem que fazer? Ele tem que vender esse contrato atual, né? E comprar novamente no contrato seguinte, né? Quando mudar a letra, tá? Quem opera day trade nas corretoras, em mesa proprietária, você não vai poder operar o dólar que está vencendo no dia 1º, tá? Só os bancos podem fazer isso. E no dia 1º, o dólar vai vir, a rolagem vai começar de manhã, no contrato antigo, e entre o almoço e 2 horas da tarde, acaba completamente a negociação nesse ativo. Então vai acabando a liquidez, todos os players já fizeram a rolagem que eles precisavam, e aí esse contrato para de ser negociado e já vai para o próximo contrato. Nós que somos day traders, nós já vamos operar o contrato novo no último dia do mês já. Nós já mudamos para o contrato novo. Tá? Lembrando que o contrato novo, ele não começa a funcionar no último dia do mês. Ele começa a funcionar antes. Né? Se a gente for no dia 20, já vai ter negociação no próximo contrato. Tá? A liquidez vai estar baixa ainda, né? Que é a quantidade de contratos negociados, mas já vai existir. Tá? Então a rolagem que acontece aí, basicamente, com mais fluxo nos últimos 2 dias do mês e no dia 1º do mês que se inicia, né? É um evento que a gente tem que estar bastante ligado que está acontecendo. Nessa rolagem começam a aparecer mais lotes na tela, né, coisa que você não vê no dia a dia, lotes de 500, lotes de 700, lotes de 1000 no cheio o tempo todo. Né? Então, começam a sair mais contratos, em virtude exatamente dos players estar encerrando a posição e abrindo nova posição no próximo contrato. Tá? O próximo evento que nós temos que ficar muito ligado, né, eu coloquei aqui basicamente 2 eventos juntos. Seria o payroll. Né? O que é o payroll? Né? O payroll é a taxa de emprego, de mudança do número de empregos do mês passado nos Estados Unidos. Então, existe um órgão, né, que chama Bureau of Labor Statistics, que ele divulga o payroll toda a primeira sexta-feira do mês. Tá? Então, toda a primeira sexta-feira do mês sai esse número que é um dado econômico, né, que dá a mudança no número de pessoas empregadas no mês passado. Tá? E aí, isso é muito importante porque mexe diretamente na economia americana. Então, esse é um dos números que mais afeta o dólar. Existiram épocas, um pouco passado aí, né, de 1, 2 anos atrás, que chegava a mexer 100 pontos no dia no payroll. Hoje, nós estamos mexendo aí em torno de 20, né, 25, 15, payrolls mais fracos, né, mas ele mexe. Então, os players tiram os lotes grandes da tela, fica vazio o book, e a hora que sai a notícia, mexe bastante para um lado e para o outro. Então, por que é importante para a gente saber isso? Este é um momento que, para iniciante, é melhor não operar. É melhor ficar fora da tela. Por quê? Porque às vezes pula stop, às vezes trava a plataforma, exatamente pelo fluxo, pelo movimento grande naquele momento. Então, para o iniciante, no payroll, é melhor esperar. Vamos dizer, o payroll sai às 9h30, né? Isso muda muito de horário, se está em horário de verão ou não. O payroll sai às 9h30, por exemplo. O iniciante, vamos entrar depois de 10h30 no mercado, né? Que já deu uma acalmada com o payroll, tá? Os profissionais operam payroll sim, eu opero muito payroll, né? Gosto do payroll, faço bons trades no payroll, mas precisa ter uma boa agilidade operacional, porque senão, o que acontece muito no payroll? E que a pessoa não... Quem está no simulador até não tem esse problema, mas para quem está na real existe. Então é assim, por exemplo, você fala, eu vou comprar e vou colocar um stop de R$100, eu vou aceitar perder R$100. E a hora que sai o número, entram lotes grandes na venda, de maneira que pula o seu stop. Então você aceitava perder R$100, você vai perder 300, independente de você ter colocado ali que queria sair com R$100. Porque pula a sua ordem, você fica para trás, tá? Não tem lote para você, tá? Então, o payroll é um número, é um dos números que mais movimenta o dólar, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde a gente pode ver as notícias, né? Mas vocês já sabem que o payroll é muito importante. Um segundo dado muito importante é a taxa de juros americana, né? O FONC divulga, né, a taxa de juros americana, e o FONC nada mais é do que Federal Open Market Committee, tá? Que se você fosse traduzir, seria um comitê federal de mercado aberto. Né? E ele é uma comissão que compõe o Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o sistema de banco central deles. Né? Como nós temos a nossa taxa de juros, o cupom, né? Lá eles também têm a taxa de juros americana, que é feita pelo FONC. A taxa de juros nossa, hoje sai depois do horário de mercado, então nós vamos ser afetados na abertura do dia seguinte. Porém, a americana sai durante o nosso mercado, às vezes 2 horas da tarde, às vezes 3 horas da tarde,
E, normalmente, também mexe bastante o mercado. Então, o book fica vazio antes da taxa, né? A taxa de juros americana, ela influencia demais a economia mundial, né? Então, também é um dado que sai e que a gente tem que sempre estar ligado, porque vai mexer, né? E, principalmente, não estar posicionado para esses dados, né? A notícia vai sair 9h30 do payroll, não estar posicionado. Não está comprado nem vendido, né? FONC vai sair 3 horas da tarde, não estar comprado e nem vendido, tá? Existem outras notícias, tá? Assim como estoque de petróleo, vendas de moradias novas, usadas, que são indicadores que podem influenciar se vier fora de linha, porém são indicadores que mexem menos com o dólar, tá? Estes são os dois principais, tá? Payroll, tá? E a taxa de juros americana, dada através do FONC, tá? Aí, nós temos as notícias intraday, né? Intraday é o durante o dia, né? Durante o dia, existem várias notícias na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? E essas notícias intraday, elas podem influenciar dependendo se sai fora de linha, né? Se não vem em linha, pode mexer um pouco. Às vezes não mexe nada. A gente fica às vezes esperando uma notícia, não acontece nada, não mexe meio ponto o dólar, né? Não mexe um ponto, né? Só que às vezes mexe quando vem fora de linha algum dado, tá? Então, o importante é o quê? A gente saber que se você está líquido, querendo abrir uma posição, e vai sair uma notícia em 2 minutos, espera sair a notícia primeiro, depois você entra, tá? Porque pode, se não, você entra, coloca um stop curto e já pega seu stop na notícia, né? E às vezes só pega seu stop e vem pro teu lado. Então é importante esperar as notícias, tá? Claro que se a notícia é 11h30, você não vai deixar de tradar 10 horas da manhã, né? Mas se estiver próximo do horário da notícia, é bom esperar, tá? Existe um site que se chama investing.com, eu considero o melhor site para ver o calendário. Eu não acompanho a notícia em si, tá? Ficar olhando a notícia, quanto isso impacta. Eu não sou economista, eu sou day trader. Até o momento de eu ler a notícia inteira, eu já fiz o trade, já entrei, já saí e já estou com meu dinheirinho no bolso. Então eu não me atento a isso. O que eu me atento é que horas que vão ter as notícias. E aí dentro do investing.com, existe no menu lá em cima um submenu notícias e você vai em calendário econômico. E aí você vai ter essa tela que vocês estão enxergando. Nessa tela, você consegue ver o horário que vai sair a notícia, você consegue ver o país que vai sair a notícia, e você consegue ver a relevância. Então, notícias de 1 e 2 tourinhos, a gente não se atenta muito não. Mas as de 3 tourinhos são as que podem mexer mais, tá? Então, por exemplo, esse, vendas pendentes de moradia, é um indicador mensal, tá? Ele te dá também a projeção desse indicador, né, 0,6%, e a prévia dele, né? E aí vai sair o atual aqui nesse espaço em branco. Então, aqui você consegue acompanhar durante o dia quais são os eventos importantes que vão ter. Tá? Às vezes me perguntam se eu utilizo algum sisteminha pago, né, de notícias. E eu não uso. Tá? Eu só olho o Invest realmente, isso aqui é um site grátis, né, gratuito, e eu só olho realmente os horários que vão sair as notícias. Então agora nós vimos as notícias intraday. E aí um outro evento que pode ocorrer no dólar é o famoso e temido Circuit Break. O Circuit Breaker, o que ele é? Ele é uma forma da BMF travar o pânico. Então, isso acontece tanto no dólar quanto na Bovespa, no índice Bovespa. Ocorreu a última vez na notícia da delação da JBS, da JBS, né, que colocou o Temer sob suspeita, né? Este dia, o dólar abriu em circuit breaker, ele já abriu travado, né? Então, o dólar começa a subir muito durante o dia, a hora que atingir 6% do ajuste anterior. Nós vamos falar sobre ajuste mais para frente, né? Mas todo dia o dólar forma uma taxa referencial de ajuste, tá? Que é a liquidação financeira dos players, mas nós vamos comentar mais detalhadamente o ajuste depois. Subiu 6% do valor do ajuste, travam as negociações do dólar, tá? É importante saber o quê? Nos últimos 3 dias não tem esse limite, que são os dias que já estão fazendo a rolagem, tá? Na rolagem não tem limite de 6%. Em todos os outros dias tem o limite de 6% do ajuste anterior, e aqui, né, tá tirado do site da B3, né, que a regrinha de 6% sobre o preço do ajuste do contrato, tá? Outros eventos que podem ocorrer do dólar durante o dia são os famosos leilões, né? Poxa, o dólar entrou em leilão, né, durante o dia. Por que ele entra em leilão? Então, nós temos os tipos de leilão, tá? Então, nós temos o primeiro, que é o leilão de abertura, que é aquele que nós comentamos há pouco, que é a definição do preço de onde vai abrir o mercado. Eles casam as ofertas de compra com as ofertas de venda e se chega a um preço de abertura. Então, o primeiro leilão do dólar no dia é o leilão de abertura.
que normalmente vai até as 9 horas, às vezes você prolonga até 9:1, 9:2, tá? Após isso, nós temos o leilão de preço, esse é perigoso. O que significa leilão de preço? A BMF tem uma regra que eles criaram, algo que eles chamam de túnel de negociação. Então, se acontecer uma variação muito grande no preço, num curto período de tempo, que a gente não tem essa definição de quanto é esse tempo e quanto é essa variação de preço, né? Mas a gente sabe como funciona. Se tiver uma alteração de preço grande num curto período de tempo, o dólar entra em leilão. E aí é como se fosse o começo do dia novamente. Começam a entrar as ordens de compra, começam a entrar as ordens de venda, e eles vão casando, e normalmente fica aí uns 3 minutinhos em leilão, se acontece alguma variação grande. Como que pode acontecer essa variação grande? Vamos supor que o mercado está lá saindo lotes de 100, de 50, de 20, andando meio ponto para baixo, um ponto para cima, e aí de repente vem um player e coloca uma ordem de 8.000 contratos a mercado. Essa ordem de 8.000 contratos a mercado, ela vai levar o preço 10 pontos para cima, 12 pontos. E aí, neste tipo de variação rápida, de grande quantidade de contrato, a BMF pode abrir o leilão antes de executar toda essa ordem. Na hora que começar a andar bastante, já abre o leilão. Tá? Aí, nós temos também os leilões do Banco Central. Então, muitos já devem ter ouvido falar do swap cambial. O Banco Central vai fazer swap cambial nesta terça-feira. Né? Então, o que significa? Que o Banco Central vai vender no mercado futuro, vai vender dólar futuro. Swap é a venda de dólar futuro. Para que o Banco Central faz o swap cambial? Normalmente para segurar um pouco o preço quando está subindo muito. Tá? Ele vende dólar. Tá? Hoje em dia, o Banco Central não atua direto na moeda. Né? Ele não atua tão frequentemente. No passado, ele entrava muito. Né? Defendendo, se começava a subir muito, ele segurava a moeda, né? Se começava a cair muito, ele comprava a moeda para exatamente ter uma estabilidade. Hoje em dia, né, com a flutuação do câmbio, com a liberação, né? O Banco Central deixou o dólar um pouco mais liberto, né? Andar por si próprio, então não tem mais tantos swaps igual tinha no passado. E aí, nós temos o oposto do swap cambial, que é o swap reverso. Se lá era venda, aqui é compra. Então o Banco Central faz o swap reverso quando o dólar está caindo muito. Aí ele compra dólar no mercado futuro. Tá? Além disso, nós temos um leilão que é chamado leilão de linha. Esse leilão de linha é a venda no mercado à vista pelo Banco Central, não no dólar futuro, mas acaba impactando, né? Porque se cai o à vista, cai o futuro, e não diminui as reservas cambiais nesse tipo de leilão, que é o leilão de linha. Venda direta no mercado à vista. O Banco Central pode ir lá e fazer uma venda direta. Esta diminui as reservas cambiais, tá? Do Banco Central. Então, é uma venda direta. Esses termos vocês não vão ouvir muito no dia a dia. O que mais vocês vão ouvir é o swap cambial, o swap reverso. Tá? Leilão de linha, venda direta. São poucos momentos que acontecem isso. Tá? E aí, aqui tem o link dos normativos que o Banco Central precisa fazer. Então, todo leilão de linha que o Banco Central for fazer, swap reverso, swap cambial, ele anuncia no normativo. Então, você pode entrar lá no site diariamente, se você quiser, e verificar se vai ter algum tipo de leilão. Tá? Os swaps cambiais, que são os leilões mais frequentes, eles têm horário para acontecer. Tá? Então, no normativo, está o horário para acontecer e tá lá os detalhes do swap. Né? Quando o Banco Central faz um swap cambial ou um swap reverso, isso é oferta. Não significa que vai acontecer o negócio. Então, por exemplo, o Banco Central vai fazer um swap cambial de 20.000 contratos. E aí, ele tem 10 minutos durante uma determinada janela, que pode ser aí das 10h30 às 10h40, por exemplo, da manhã, e ele faz essa oferta para os bancos e corretoras. Se elas não quiserem esses dólares deles, eles não vão conseguir fazer, eles não vão conseguir vender. Né? E aí não acontece a negociação. Senão, os bancos compram deles, por exemplo, no caso do swap, e vai acontecer a negociação, que às 11 horas daí sai o resultado. Tá? Então, só é importante saber esses nomes para vocês, quando acontecer, saber o que está ocorrendo. Então, basicamente, isso daqui é tudo Banco Central. Né? É tudo o Banco Central tentando fazer alguma movimentação no dólar. Tá? O leilão de preço não é. O leilão de preço, ele entra direto. Se acontece uma variação muito grande, entra no túnel de negociação e entra em leilão. E o de abertura, né, que nós já discutimos aí para a definição do preço. Então vamos falar agora das escolas operacionais, os estilos operacionais que existem no mercado. Claro que você pode aprender todos os estilos operacionais, né? Eu acredito que é interessante, só que isso também leva bastante tempo.
né? E ao final da história, acaba que você terá um estilo predominante, né? Então, vamos falar desses estilos agora. Claro que não vamos entrar em detalhes em todos os estilos, mas vamos falar abrangentemente quais são e o que é mais ou menos esse estilo, para vocês entenderem cada um deles. Então, o primeiro e mais difundido no mercado é a análise gráfica, né? É um estilo já bastante antigo, né? E hoje, se você for procurar no mercado, você vai ver a predominância desse estilo operacional, tá? O que estuda? O que faz? Como que atua na análise gráfica? Bom, primeiro, vamos mostrar, então, nada melhor do que a gente mostrar um gráfico, né? Então, se nós pensarmos que estes pontos em preto ao meio, né, do vídeo, onde estão essas linhas azuis, azul clara e vermelha, esses pontos pretos, né, eles são o preço, né, a variação do preço. No caso, esse é o dólar, né? À direita nós temos a escala de preço, de valores, né, na vertical, e na horizontal nós temos uma linha de tempo. Então, conforme o tempo vai passando, o preço vai variando e vai sendo formado este gráfico. Na análise gráfica, o que se estuda? A análise gráfica, ela estuda indicadores, ela estuda linhas e ela estuda padrões gráficos. Deixa eu pegar uma caneta aqui para desenhar para vocês. Então, estas linhas azul clara e vermelha aqui são médias, né? Então você pode traçar médias. Então a análise gráfica trabalha com médias, cruzamento de médias, né? Para ajudar a determinar o preço, tá? Outra coisa que a análise gráfica utiliza são indicadores. Eu não vou entrar em detalhe na análise gráfica, né? Quem quiser conhecer mais sobre análise gráfica, tem muita coisa gratuita no YouTube, né? No Google, tem muita coisa. Então esse, por exemplo, é o exemplo de um MACD, né? MACD, né, que são linhas, histogramas, linhas baseadas em indicadores que te dão uma referência se o preço está muito alto ou muito baixo. IFR, índice de força relativa. Então também, se ele está muito para cima do 80, mostra que o mercado está sobrecomprado, né? Se está abaixo do 20, sobrevendido. Mas isso daqui não vem ao caso para a gente, que eu só quero mostrar para vocês terem uma ideia, né, da análise gráfica em si. Então a análise gráfica utiliza indicadores, utilizam médias móveis, utilizam linhas de tendência, né? Vão traçando os topos mais altos, né? E cria-se uma linha de tendência, onde opera-se o rompimento dessas linhas, ou faz a venda na própria linha, né? A análise gráfica procura padrões gráficos, tipo um triângulo, um retângulo no preço, né? Eu não vou explicar detalhadamente o que faz isso, como que atua, porque não é o nosso foco aqui, que o nosso foco é outro, é análise de fluxo. Então, a análise gráfica utiliza esses padrões gráficos de triângulo, de retângulo, e existem muitos outros padrões gráficos, né, que podem ser utilizados, e aí você se baseia basicamente no preço, né, nos padrões gráficos para você fazer as operações suas de compra e venda, né, linhas de tendência, indicadores, médias móveis, preço, padrões gráficos, né, e assim que se utiliza. Quem quiser conhecer, realmente tem bastante informação na internet sobre análise gráfica, muitos livros bons de análise gráfica, né, e eu acredito que é interessante sim você conhecer, tá? Então essa que nós falamos é a primeira, né? É a análise gráfica, tá? Aí, depois da análise gráfica, nós temos a análise fundamentalista. Essa análise fundamentalista, ela é muito utilizada, principalmente para as pessoas que utilizam swing trade, que fazem operações longas, que são operações chamadas de buy and hold, ou seja, compra e segura a operação, fica com anos a operação, né? Meses, anos, não são operações de semanas, são operações longas, que olham em si os fundamentos da empresa, tá? Nesta análise fundamentalista, né, eles analisam os fundamentos, ou seja, analisa o balanço da empresa, vê se a empresa está saudável, olha o fluxo de caixa, se a empresa tem dívidas, como que está o dinheiro sobrando em caixa, faz projeções de resultados futuros da empresa e as perspectivas de crescimento dessa empresa, tá? Tanto o crescimento da empresa em si, quanto o crescimento somente dos resultados. De repente a empresa já está numa situação estável que não vai crescer mais, mas os resultados podem crescer. Então, faz uma análise total desses dados e toma-se a atitude, né, de comprar essa empresa. Normalmente, o analista fundamentalista, ele não fica olhando para a empresa se comprou e se caiu um pouco ele quer sair da operação. Não. Se os fundamentos da empresa estão bons, ele compra mais, ele continua comprando até que os fundamentos da empresa não sejam mais bons, né? Então ele compra e continua comprando se a empresa está boa. E ele
quando sobe, ele não começa a vender porque o preço subiu. Ele simplesmente só vai vender quando a empresa começar a piorar os resultados. Tá? Então, esta é a segunda escola operacional, a análise fundamentalista. E, por último, nós temos a análise de fluxo, também conhecido como tape reading. Alguns falam TP, alguns falam TR. Tá? Então, quando vocês escutarem, né, análise gráfica, normalmente eles falam com análise gráfica, AG, análise fundamentalista, AF, tá? E tape reading, análise de fluxo, TP ou TR, tá? Este nome, tape reading, vem de leitura de fita, porque antigamente, eu não vou entrar tanto em detalhes, que isso é um pouco relevante, mas antigamente existia uma máquina que fazia a impressão dos preços, né? É assim que se lia, né? Não existia gráfico, computadores, né? Então tinha uma máquina que ia registrando todos os preços, e essa máquina soltava uma fita, né? Então alguém tinha que ler essa fita para ver o preço. Então essa leitura de fluxo, né? Leitura da fita, vem deste nome, tá? Então nós vamos falar agora